Olhai para as veredas antigas. É isso mesmo. Muitas vezes nós colocamos na nossa cabeça a passagem da mulher de Ló, que olhou para trás e virou uma estátua de sal. A Bíblia diz ali em Gênesis que Deus arrancou Ló de Sodoma e Gomorra com a sua família e deu um recado através dos anjos: ó, não olhe para trás. Aconteça acontecer, não olhe para trás. Mas a Bíblia diz que a mulher de Ló desobedece essa ordem e ela vai olhar para trás e vai virar uma estátua de sal. Ló se retira, mas a mulher dele fica naquele lugar. Ela fica no meio do caminho porque ela ficou paralisada. Nós aprendemos muito, muito com a Bíblia. A Bíblia diz que Deus é aquele que faz nova todas as coisas. A Bíblia diz muito acerca de novidade de vida. Eu quero que você entenda. Mas a Bíblia também diz que às vezes nós temos que olhar para as veredas antigas e caminhar por elas. É o que a Bíblia diz aqui em Jeremias 6:16. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede, e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Isso daqui é uma palavra que Deus está usando o profeta porque o povo havia pecado e Deus falou assim, ó, olhe para trás, olhe para a vida que vocês tinham comigo e volte a ter essa vida. Voltem a me temer, voltem a me buscar, voltem a se santificar. Mas o povo falava, nós não andaremos, nós não queremos. Há uma dificuldade muito grande quando nós vamos longe demais, sabe? A Bíblia vai nos afirmar que melhor é o final das coisas do que o começo delas. A Bíblia vai nos mostrar acerca do rei Salomão, que o rei Salomão ele vai começar muito bem. Ele vai começar com temor a Deus e ele vai terminar a vida ali completamente desviado. Eu quero que você entenda que não é a maneira que você começa, porque no começo tem muita coisa que dá para ser consertada, ser alinhada, ser ajustada. A questão é a maneira que você termina. Eu estou aqui para dizer que atitudes que você tem tomado hoje ou falta das mesmas vai determinar o seu fim. E como será o seu fim? Será um fim que glorifica o nome do Senhor ou será um fim vergonhoso? Você consegue imaginar que o homem mais sábio da Bíblia terminaria a vida desviado? Terminaria a vida queimando incenso a outros deuses, mesmo tentando a sabedoria, mesmo os livros dele estarem aqui dispostos para nós? Você consegue imaginar? Acredito que ele também não conseguia imaginar que ele cairia nesse abismo. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Se nós não vigiarmos, quando vai ver, vai ser longe demais. A Bíblia diz acerca do rei Saul, que o rei Saul, ele peca, ele desobedece a Deus, ele não se arrepende, pelo contrário, ele vai ficar bravo com o profeta, né? Ele vai ali querer tocar na capa do profeta, rasgar a capa do profeta. Ali o profeta vai assim, ó, assim também Deus rasgou de ti o teu reino. Ou seja, Saul ele é desobediente com Deus, e não só desobediente, mas ele não queria o arrependimento, que é o pior. Porque errar, todos nós estamos sujeitos a falhas, a erros. A diferença é o que nós fazemos quando somos confrontados por Deus. Nós reagimos de uma maneira positiva, no sentido de a gente vai se arrepender, a gente vai se quebrantar, ou a gente vai se rebelar, não só contra Deus, mas também contra o profeta que ali foi usado por Deus. E muitas pessoas fazem isso, elas tocam em profetas, falam mal de líderes, falam mal de homens e mulheres de Deus, porque elas não querem se posicionar. Saul fez isso. E Deus faz o quê? Deus rejeita Saul e levanta Davi. Saul rejeitado, Saul vai chamando abismo de abismo, porque Saul fica endemoniado. Saul começa a perseguir o rei Davi. Saul ele chega a consultar uma médium para poder ter ali direção para uma guerra, sendo que o próprio Deus já ia batê-lo. Não contente com isso, Saul termina a vida se matando. Olha o declínio. A gente tem um hábito de falar assim, nossa, fulano tava tão firme, do nada caiu. Não, a pessoa não estava firme. Nossa, fulano parecia tão crente, do nada desviou. Não, fulano não estava tão crente. Ninguém cai da noite pro dia. Ninguém desvia da noite pro dia. Você vai começando a fazer concessões agora, você vai começando a fazer barganhas com Deus agora, você vai começando a abrir mão de determinadas coisas, nada a ver o que tem, esses pecadinhos nada a ver o que tem. Ah, o que tem escutar uma musiquinha aqui, o que tem escutar um chopp aqui, beber um chopp aqui, o que tem, né, viver isso daqui? Não, eu já sacrifiquei muito, já fiz muito pra Deus, já obedeci muito. O que tem fazer determinadas coisas? E neste que tem, você pode estar entrando em abismos sem fim. Neste que tem, você pode estar vivendo coisas terríveis, porque quando você for ver, vai ser longe demais, e para voltar dá trabalho. E não é que é impossível voltar, não, porque o próprio Deus está dizendo assim, olhai para as veredas antigas, caminha por elas novamente. Pergunta agora, qual que é o bom caminho? Achou o bom caminho? Então volta, anda por eles, vai achar descanso para a sua alma. Tem pessoas que estão atribuladíssimas, tem pessoas que estão com vazio existencial, tem pessoas que já perderam o senso de propósito e estão ali tentadas para o suicídio, tentadas para a depressão. E eu não estou dizendo que toda causa de depressão é espiritual, mas entenda, toda depressão que leva ao suicídio, ela é espiritual. Entenda isso.
né? Ela é demoníaca. Então tem pessoas que elas estão sendo tentadas em várias áreas, principalmente no quesito emocional, no quesito de ter perdido o senso de propósito. Por quê? Elas foram longe demais. E o Senhor te trouxe neste vídeo para dizer: olha para as veredas antigas. Deus, ele está te trazendo de volta. Rakamanchori calabarabás. Deus está te trazendo para o propósito que ele estabeleceu para a tua vida. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A Bíblia diz que Deus fala assim: bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim a qual vós desejais. Deus tem pensamentos perfeitos de paz para a tua vida. Então não despreze eles. Olhe para a vereda antiga. Se você tinha vida com Deus, não tem mais. Se você tinha vida de oração, não tem mais. Se você jejuava, não jejua mais. Se você buscava, não busca mais. Olha para essas veredas antigas e volta a caminhar por elas. Porque Deus vai dar descanso, vai te dar paz no meio de toda a tribulação. Eu quero orar pela tua vida. Coloca aí o teu pedido de oração. Eu tenho o hábito de estar sempre orando por cada seguidor nas redes sociais, né, por cada ouvinte da palavra. Eu tô sempre orando pela vida de vocês para que Deus venha despertá-los, levantá-los também para uma grande obra. E também sou carente de orações, né? Quem puder, interceda por mim. Chega de oração contrária, né? Em nome de Jesus, orações, né, favoráveis, para a glória de Deus. Deus quer te despertar. Abrir as Lamentações de Jeremias, para a gente trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Talvez você era muito usada por Deus, não é mais. Talvez você tinha uma vida com Deus que você não tem mais. Traga a tua memória. Traga isso como um gás para a tua vida. Talvez você olhe e fale assim: mas todo mundo quer minha queda. Use como um gás para você falar assim: não, eu vou ficar de pé porque eu sei que me chamou. Começa a mudar a tua mentalidade. Deus, ele te quer de pé. Ainda que o justo caia, todavia não ficará prostrado. Se você chegou neste vídeo, é porque Deus quer te despertar. E ele ainda tem uma grande obra na tua vida. O caminho da volta é o caminho do arrependimento. E eu não estou falando de descer de nível, nada, estou falando assim de reconhecimento da onde errou. Vai lá, lembra onde você caiu, se arrependa e recomece. Deus é Deus de recomeço. Pai, eu quero te agradecer, Pai, por essa palavra, Pai, que foi lida, que foi ministrada, nós te agradecemos. Aqui, meu Pai, o Senhor está falando conosco, meu Pai, sobre o caminho da volta, o caminho do arrependimento. Meu Pai, nós temos que observar, meu Pai, qual que era o caminho bom, meu Pai, que muitas vezes nós deixamos, qual que era o caminho, meu Pai, das veredas ali, meu Pai, que glorificava o Teu nome que nós deixamos. Eu te clamo, Senhor, por um arrependimento genuíno em corações. Eu te clamo, Senhor, por quebrantamento, meu Pai, em corações. Transforma, meu Pai, vidas, transforma, Senhor, mentalidades, para que Teu nome seja glorificado. Eu te peço hoje, meu Pai, por um arrependimento genuíno, por uma transformação de vidas, transformação de caráter. Pai, tira toda apostasia, tira toda frieza, traz um avivamento em corações, em nome de Jesus. Amém? Olha para aquilo que você foi em Deus de bom e não é mais. E volta. Agora, se o teu passado é ruim e agora você está caminhando bem, se mantenha bem na presença do Senhor. E a Bíblia diz: ó, os que estão de pé, olhe para que não caia. Amém? Fica firme, vigilante, vigiai e orai, para que não caia em tentação. Deus te abençoe e fique na paz. Se esse vídeo falou contigo, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para que outras pessoas sejam alcançadas. Seja canal de Deus, envie este vídeo para mais alguém. Deus te abençoe!